Boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso Deles e Delas. Obrigado pela sua preferência, pelo seu carinho, entendeu? Aqui é o nosso Deles e Delas. Hoje temos um convidado muito especial, dona Letícia Levi. Letícia Levi aqui, linda e maravilhosa aqui ao meu lado, você acabou de falar aí, não é? Você elogiou tanto ela aí, ela está aqui, olha só, dona Letícia Levi. Hoje temos nosso campeão de audiência aqui. Nosso campeão e recordista de audiência, porque ele sabe tudo, ele conhece de tudo. Aí foi secretário da Indústria Naval e Petróleo, já foi secretário da Educação, já foi presidente da SEDAI, é a capacidade de pessoa, é engenheiro licenciado da Petrobras e agora ocupa um cargo muito importante que é o diretor-geral da LERJ. Sabe o que é isso? Diretor-geral da LERJ? É muita responsabilidade, a capacidade que esse homem tem e realmente ele tem muita coisa boa para falar aos nossos telespectadores nessa noite. Eu vou apresentar a vocês aqui o nosso convidado, o tricolor de coração, tricolor, está com a camisa linda aqui no peito, o nosso querido Wagner Vitor, diretor-geral da LERJ, hoje aqui conversando com os nossos telespectadores. Boa noite, Wagner, é um prazer mais uma vez estar recebendo você aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Leleco, boa noite, Letícia. Eu conheço muito a Letícia Levi como Letícia Berger. É a esposa de um dos meus melhores amigos, meu irmão Ari Berger. E hoje, Leleco, eu botei uma camisa, você fala negócio de recordista. É, o recordista. Eu botei uma camisa nas antigas do Deles e Delas. É isso aí. No passado, quando a gente ainda fazia gravação, aqueles estúdios lá antigos, não tão modernos como hoje. E meu amigo Júlio Lopes estava lá presente, que vestia Morelli. Só ia lá na Morelli e pegava a camisa. Essa camisa você pegou lá do fundo do baú, não é isso? E além disso, é um grande compositor. Por causa disso, em homenagem no final do programa, você vai trazer o quê? Vou apresentar um vídeo maravilhoso com o Sargentelli, com vários cantores da MPB, entendeu? Relembrando grandes sucessos. Só samba, querendo samba. O homem é da Ilha do Governador, da União da Ilha do Governador, é compositor da União da Ilha do Governador, além disso. Dá uma rodadinha aí no vídeo aí, o filho da amarela, doutor Arthur. Vejam essa maravilha de cenário, é o episódio relicário. Então, no final do programa é muito samba, terminar com muita alegria, que nós estamos precisando, alegria nesse momento que nós estamos passando aí. As coisas estão melhorando, mas a gente cada vez mais alegria e samba para vocês sambar aí no final do programa, ok? Bom, vamos a um rápido intervalo, Letícia, ok? Voltamos já. Não saia daí não, que hoje tem muita coisa boa que o Wagner Vitor vai falar com vocês, conversar com vocês, ok? Roda e avisa aí, voltamos já. A CNC trabalha defendendo e representando os interesses de quem contribui para o crescimento do nosso país. Por isso, lançou a Agenda Institucional do Sistema Comércio, que levanta pautas importantes para que o setor terciário continue evoluindo o Brasil. É uma ação efetiva que a CNC, como a maior entidade de representação do comércio de bens, serviços e turismo, realiza, no intuito de contribuir para a formulação de políticas públicas, sempre tendo como base o trinômio segurança jurídica, livre mercado e democracia. O documento entregue às autoridades é resultado do esforço coordenado pela CNC com apoio do SESC e SENAC e reflete a união dos empresários, das federações e sindicatos. Com isso, cumprimos o nosso compromisso, o de representar os interesses dos empresários e continuar assegurando os empregos gerados pelo comércio de bens, serviços e turismo. O seu trabalho fortalece o Brasil. A CNC fortalece você. Sistema Comércio. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A LERJ já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a LERJ mais perto de você.
poucos metros do centro de Sintra, descubra todos os encantos desta bela e histórica vila, ficando hospedado no Lawrence's, o hotel mais antigo da Península Ibérica, frequentado no passado por ilustres personalidades mundiais. Reviva com todo o charme, luxo e conforto do presente o romantismo do passado. Não existem números nas portas, mas nomes com história. No Lawrence's Hotel, você desfruta de um jantar especial, do tradicional chá nesta sala aconchegante. Coloque em dia a literatura na biblioteca onde Essa de Queiroz, entre outros grandes nomes, gostava de ficar. Relaxa no spa e celebra a vida nesta esplanada. Informações de pacotes turísticos e reservas, Galtour Viagens. O Deles e Delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é o diretor-geral da Alerj, Wagner Victer. Victor, como ex-secretário de Energia, Indústria Naval e Petróleo, você continua acompanhando os projetos de geração de energia que estão acontecendo no país e no nosso estado? Fala pra gente. Olha, Letícia, eu continuo acompanhando. Eu continuo escrevendo muito na área de energia, escrevo algumas revistas até bem tradicionais, a Brasil Energia, e por força até, muitas vezes, por ser uma profissional da área, ter sido secretário da área, membro do conselho, muitos projetos que são discutidos na área de energia, inclusive de incentivos, apesar de não ser minha atividade central, eu acabo recebendo a consulta de alguns parlamentares. O próprio presidente da casa, ele é muito ativo nessa questão de projetos na área de incentivo. Fez, inclusive, um projeto para desenvolver termoelétricas no estado. E aí, coincidentemente, também, meu filho, Francisco, terminando engenharia, você conhece muito bem, de vez em quando nós estamos lá comendo aquela comida caché lá na tua casa, ele está estudando muito projeto na área de energia, então a gente modela projetos na área de energia junto. Então, tudo que está acontecendo na área de geração hoje, eu acabo acompanhando, até opinando. Alguns empresários me chamam, existem projetos hoje na área de termoelétricas em terra, tem projetos com umas termoelétricas em sistemas flutuantes que estão acontecendo lá em Itaguaí, que teve até uma reação ambiental, uma suspensão da justiça, ao meu ver, totalmente equivocado, que não traz impacto nenhum. Projetos na área de energia solar. Há discussão também, uma coisa muito interessante, Lelé, é a questão das chamadas eólicas offshore, são usinas de geração de energia que vão ter no mar. O relator do processo foi o senador Carlos Portinho, que é do Rio de Janeiro, meu amigo pessoal, então eu participei muito quando ele foi fazer o substitutivo. Nós trocávamos ideia durante muito tempo. Tem uma discussão sobre a questão do hidrogênio. Então, o Rio de Janeiro, essa área de energia, ela é muito importante. Primeiro, que ela movimenta um volume de recursos muito significativo. Segundo, grande parte das empresas estão aqui. São as empresas de petróleo ou as empresas de geração de energia. Então, eu continuo fazendo, acompanhando, e especialmente eu estou produzindo muitos projetos, até promovido aí pelo Luiz Paulo, na área de gás natural. Nós temos um potencial muito grande de gás natural no Rio de Janeiro, porque grande parte do gás aqui produzido ele é reinjetado. Então, a Petrobras agora está fazendo um novo gasoduto, chamado Rota 3, que é um gasoduto que já chegou, mas agora só falta a planta de tratamento do gás ali em Itaboraí. O gasoduto vai trazer quase 18 milhões de metros cúbicos de gás por dia, isso é muito gás. Então, eu estou discutindo internamente aqui, e possivelmente vai envolver a EPE e com o pessoal para fazer ramais de distribuição desse gás para dentro do Rio de Janeiro, para o gás não chegar no Rio de Janeiro e somente para outros estados. Isso aí meu filho tem me ajudado. Estou participando de uma modelagem muito interessante que ganhou força, que é o gasoduto chamado Rota 4B, é um gasoduto para trazer gás de um campo, não da Petrobras, mas sim da norueguesa Equinor, na divisa com Rio e São Paulo, o campo de Bacalhau, e esse gasoduto entraria não por Itaboraí, mas por Itaguaí, para desenvolver a Baixada Fluminense. Eu acho que também é algo da ordem de 15 a 18 milhões de metros cúbicos, um ganho para a siderurgia, para a petroquímica, para os carros da GNV. Então, eu continuo me metendo muito. Lógico que não é a minha atribuição formal, mas de alguma maneira a gente acaba tendo o hábito, e eu tenho o prazer de estar orientando jovens, especialmente meu filho nessa área, e sempre pensando no Rio de Janeiro. Eu acho que todo mundo, é uma característica minha, a gente está pensando coisas boas no Rio de Janeiro.
Você acha que essa energia eólica é muito importante nesse momento, conforme você falou que o senador Portinho está com esse projeto? Você acha que vai ajudar muito em termos de energia, a energia eólica, Wagner? Olha, eu acho sim, Leleco. Eu acho que, logicamente, não é no nível de dimensão que algumas pessoas estão falando, 50 Itaipus. Eu acho que ela vai ter um espaço interessante. É uma energia... Nós temos no mar ventos com uma boa velocidade, normalmente ventos acima de 7 metros por segundo de velocidade tem potencial para gerar uma energia elétrica. Você tem terras mais baratas, porque no mar você consegue botar turbinas eólicas maiores. Agora, logicamente, você tem os custos de ser no mar, a instalação no mar. É mais caro, você tem que ter sistemas de proteção catódica para não ter corrosão mais forte, mas o Rio de Janeiro tem um potencial, até porque tem no mar aqui uma constância do vento muito maior do que tem em terra, onde você tem interferência aí dos morros, da própria geografia do local. O grande potencial que se tinha nas eólicas em terra era no Nordeste, mas o Rio de Janeiro tem um potencial grande no Sudeste e vai estar muito associado às empresas de petróleo que aqui atuam. Acho que a Exxon, a Petrobras, a Shell, a Equinor, elas vão estar investindo com outros parceiros em projetos de geração eólica offshore. E junto com esses projetos, você vai ter outros projetos de outras energias que consomem muita energia, mas são chamadas energias verdes, que vão ser produzidas por conta dessa energia eólica, que vão ser chamado hidrogênio verde. Então, acho que a própria Shell já botou uma planta ali na região do Açu, é um projeto que eu conheço muito bem, que eu participei da concepção, de uma planta de hidrogênio verde. Essa área é uma área muito interessante, uma área com potencial, uma área do ponto de vista tecnológico, que o Rio de Janeiro tem um diferencial e não pode perder esse diferencial. E o Portinho, quando começou a relatar esse projeto, Leleco, até para a gente ter um bom contato, o autor do projeto é um senador do Rio Grande do Norte, que é meu amigo também, que é do Rio de Janeiro, foi para o Rio Grande do Norte, é o Jean Paul Prats. Ele é do PT, o Portinho é do PP. E aí a gente trocou ideia, teve uma cirurgia, algumas questões, logicamente o relato é dele, ele perguntou para mim, eu dei algumas pequenas contribuições na minha experiência, e o trabalho dele está muito bacana, está muito legal, e vai dar cobertura para ter investimento. Não tão na magnitude que colocam, mas também ocupando um espaçozinho, e quem sabe gerando emprego aí para o setor naval, você tem que construir aquelas grandes torres. Isso tem cara de estaleiro, pode fazer em Canteiros, pode fazer na Nuclep. Acho que é uma contribuição legal para a nossa economia. Agora, Victor, qual é a sua visão para o futuro do GNV no Brasil depois dos acidentes que aconteceram? Letícia, esse muita gente diz que eu sou o pai do GNV, porque quando eu era secretário de Energia, eu fiz um programa muito agressivo, na ocasião com a LERJ e com o governo do Estado, para alavancar o GNV. Para dar um exemplo, nós tínhamos 18 postos só, que eram filas de 3, 4 horas, deixei com 540 postos. Tive apoio muito grande da então SEG, hoje Natos. Reduzimos o IPVA do carro a gás, que era 4% para 1%. Então, na economia do IPVA de um ano, você já fazia a conversão. Reduzimos o ICMS do gás, que era 12%. Isso que agora fizeram para a gasolina e para o diesel, a gente fez em 99%. Então, a gente teve um crescimento, de 6 mil veículos para quase 600 mil veículos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, nós viramos o grande exemplo do GNV no mundo. E não estavam tendo uma série de problemas. Por quê? Porque você tinha procedimentos para fazer a conversão e abastecimento. Eu acho que houve um grande relaxamento. Muitos veículos começaram a reaproveitar cilindros. Muita gente não fez a retestagem de cilindro e a vistoria, que é obrigatório. Muitos postos não verificavam na hora de abastecer se aquele veículo estava de acordo, tinha que ter um selo que mostrasse que está de acordo, e muita gente abastecendo em irregularidade, porque, não sei se vocês já andaram no GNV, eu já andei uma vez no GNV, o veículo parou, o cara queria que eu ficasse dentro do veículo enquanto ele abastecia. E não sobra nada se explodir quem está no veículo. Sim. Então, até os procedimentos têm que estar esclarecidos. Então, tiveram 3 acidentes gravíssimos, um deles filmado recentemente. Então, se não tiver uma medida urgente para voltar a ter procedimentos, a gente pode ter graves novos acidentes e, com isso, desqualificar um belo programa
que tem, além de um ganho para o bolso muito grande, que tem um ganho ambiental total, porque o nível de emissão que você tem hoje utilizando o GNV é muito menor do que outros combustíveis fósseis, como o diesel, a gasolina e com o próprio álcool, que é uma origem da biomassa, o GNV emite menos. Então está alinhado, inclusive, com as práticas do Acordo de Paris, de redução de emissão. Então é uma coisa para preocupar, eu estou vendo com muita preocupação que os acidentes aconteceram e não teve uma ação ainda de mão muito firme para voltar em ordem. Para dar um exemplo, Letícia, quando eu assumi a secretaria, estava tendo um período que você convertia o gás do manufaturado para o gás natural. Muita gente estava morrendo, não sei se você lembra da época que as pessoas morriam. Por quê? Porque os sistemas não estavam bem qualificados, a vistoria não estava. Depois que implantou vistoria, procedimentos, através da SEG, o número de pessoas que morreram por inalação de gás, monóxido de carbono e acidentes praticamente caiu a zero, ainda pode ter uma ocorrência ou outra. Então é preocupante. Pela engenharia você tem condição de garantir segurança. Agora tem que ter engenharia, tem que ter trabalho, tem que ter fiscalização. O Wagner, outro assunto muito importante, o nosso estado, a indústria naval já foi praticamente a número 1 em termos de estaleiros. Nós tínhamos praticamente aqui os melhores estaleiros aqui do nosso país. E que gerava empregos, vários empregos. O que aconteceu de real com a indústria naval, com os estaleiros aqui no estado do Rio de Janeiro, nesse momento, Wagner? Olha, Leco, aconteceu uma sucessão de atrapalhadas. Eu fico feliz porque no período que eu estava lá não aconteceu isso. Certo. Eu era que me rebelava de maneira muito forte, até grotesca, em relação, primeiro, tiveram práticas indevidas de alguns caras estaleiros, não éticas, picaretagem, e picaretagem sempre desqualifica um procedimento. Segundo, eu acho que houve um erro de política industrial no Brasil, que eu criticava muito, foi um erro que aconteceu no governo Lula, e eu criticava, e eu tenho maior admiração do presidente do Lula, mas de maneira muito clara, eram os chamados estaleiros virtuais. No mundo inteiro, você tem os estaleiros concentrados próximos, chamados em clusters, e você tem uma mobilidade muito grande entre serviços subcontratados, e aí começaram a dispersar estaleiros no Brasil. Botaram estaleiros, um no Pernambuco, um outro na Bahia, que é o Enseada, estaleiro no Rio Grande do Sul, ou seja, virou um ganho político tão grande, falaram, olha, alto lá, e vamos botar tudo no Brasil. Havia até uma disputa política com a então governadora, que eu era o secretário, era a governadora Rosinha, e resolveram esvaziar o Rio de Janeiro. Até porque tinha muita encomenda. Falaram, não vai esvaziar o Rio de Janeiro vai ter o seu quinhão. O que aconteceu? Houve um declínio de encomendas, e aí a dispersão perdeu escala e quebrou todo mundo, além com a questão ética. E, ao mesmo tempo, o princípio do conteúdo local, que é um princípio que está nos contratos de concessão, muitas vezes a ANP não foi rígida adequadamente, no sentido de obrigar o cumprimento. Algumas empresas, inclusive petroleiras, até do exterior, pagavam multas para não cumprir. E contrato de concessão tem que cumprir. Não pode só cumprir quando interessa, entendeu? É óbvio que você tem que ter o princípio da razoabilidade. Então, isso tudo vai refletir. Eu acho que isso está na agenda da discussão governamental, dos governos do Estado, do Parlamento, da Presidência da República, independente da ideologia que vai ganhar. A questão da geração de emprego no Brasil vai ser talvez a tônica dos próximos 4 anos. E a indústria naval é muito importante, né? Sempre foi muito importante aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Claro. Nessa época que ele era secretário, bombava os estaleiros aqui, é uma coisa impressionante. E tinha emprego e, infelizmente, conforme ele falou, foi caindo. Você acha que pode ter uma volta aqui no estado, os estaleiros, ou Victor? Pode ter um crescimento? Eu acho que sim, Leleco. Eu acho que sim. Eu acho que há uma consciência. A própria Petrobras, empresa que tem contribuições históricas ao desenvolvimento brasileiro, a retomada do conteúdo local, o cumprimento do contrato, né? Eu acho que tem espaço para isso. Vai ter uma discussão na razoabilidade ampla. As empresas de petróleo também estão verificando. Eu fui outro dia a uma feira na área naval, eu achei que era simples, estava lotada a Naval Shop, o pessoal da Portos Navios que executa. Então é uma coisa que tem potencial, e mais do que isso, nós temos características naturais no Rio de Janeiro, nós temos 3 baías,
Bahia de Ilha Grande, Bahia de Sepetiba, Bahia de Guanabara. Nós temos estaleiros naturais. A nossa vocação é tão grande, Lelé, que no século XVII, o Brasil ainda era basicamente uma colônia, e nós fizemos o maior navio do mundo, que era o Galeão Padre Eterno, lá na Ilha do Governador, que dá o nome Galeão. Você vai aos registros históricos que dá o nome Galeão. Então nós já fazíamos navio, tem o período do início da industrialização, do Barão de Mauá, período do JK, diversos períodos muito positivos. Bom, eu tenho que pedir um comercial, mas antes eu tenho que dar um recadinho da nossa CNC. Ela realizou encontros com todos os candidatos, quase os principais candidatos à presidência da República, com a entrega do documento Agenda Institucional do Sistema do Comércio, que traz propostas e recomendações políticas públicas do comércio de bens, serviços e turismo. O documento foi entregue ao nosso presidente da República atual, Jair Messias Bolsonaro, à senadora Simone Tebet, ao ex-presidente Lula, ao candidato Ciro Gomes e ao vice-candidato ao governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é vice-candidato na chapa de Lula para presidente da República. Esse documento está disponível para uma consulta, é só ir lá no site agendacomércio.org.br. É um documento muito importante que a Confederação Nacional de Bens e Serviços e Turismo mandou para os principais candidatos às eleições que estão próximas aí. Vale a pena você entrar lá, agendacomércio.org.br. É a CNC trabalhando para o Brasil. Bom, vamos a um rápido intervalo e voltamos já com o nosso convidado de hoje, nosso recordista, dando uma aula para vocês. Falamos de petróleo, o próximo bloco tem assuntos mais importantes para falar ainda. O nosso diretor-geral, o atual diretor-geral da Alerj, Wagner Witter, hoje aqui no Deles e Delas. Até já. Roda e avisa. Estou em Palmas desde 1991, poder agregar à sociedade com mais uma empresa, com empregos novamente, tributos, tudo que envolve a geração de uma nova empresa. Ninguém sozinho consegue alguma coisa. Quando você tem uma entidade, você leva o anseio de toda uma classe. A Setur é um conselho empresarial de turismo, onde a gente encontra as várias demandas existentes, se juntam ali. Nesse conselho nós conseguimos ver demandas de todos os setores, a FEComércio dando também todo o apoio de aglutinar essas entidades. Outra situação também que a gente vê é a FEComércio como parceira de grandes eventos. Todo grande evento que a gente tenta buscar, a gente tem a FEComércio como um parceiro, a gente sabe que pode contar com ela, sem dúvida uma entidade de suma importância. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. O Arouca Barra Clube, além de possuir o espaço ideal para o seu evento, oferece atividades de esporte e lazer para a garotada. Venha conhecer a nossa escolinha de futebol, futevôlei e basquete. Visite o nosso site ou entre em contato para mais informações. O Deles e Delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é o diretor-geral da Alerj, Wagner Witter. Witter, vamos falar agora de SEDAI. Como ex-presidente da companhia, como você está vendo a privatização da SEDAI? E deixar um parênteses aqui, que ele, com a presidência da SEDAI, ele conseguiu a recuperação da SEDAI.
Verdade. A SEDAI era uma empresa que só dava prejuízo ao nosso estado do Rio de Janeiro. Ele botou ela, entendeu? No lá lugar devido que tinha que ser a SEDAI. Tirou do vermelho e passou para o azul, um trabalho maravilhoso na gestão dele. Ele fez aquele prédio maravilhoso ali na Presidente Vargas, ele deu uma agilizada na SEDAI, que era um prejuízo enorme que dava aos cofres públicos aqui do Rio de Janeiro, e ele transformou a SEDAI numa empresa maravilhosa e agora privatizada. É verdade, Leleco. A gente chegou a ter um prejuízo, uma cobertura de necessidade de cobertura de caixa de quase 30 milhões mensais ao Estado, e nós eu deixei praticamente 7 anos dando lucro e deixamos pagando dividendos, e com uma situação financeira que chegou a ter reconhecimento duplo A de rating da Standard & Poor's e balanço aprovado por auditorias tipo a PwC e a Ernst Young, sem ressalvas. Então o trabalho é reconhecido, até objeto de livro da Fundação Getúlio Vargas como um case, um trabalho não só meu, mas da equipe lá, e muita gente ainda está lá trabalhando. Então a SEDAI não era classicamente aquela empresa que você deveria privatizar, que era uma empresa que fazia investimentos e ao mesmo tempo não dava prejuízo, até pagava dividendos ao Estado. O fato é que a privatização foi feita, a concessão foi feita, seguiu os trâmites, praticamente são 3 empresas que operam ali, a Águas do Rio, pega mais a capital, a Iguá, que pega a região da Zona Oeste, que pega a chamada AP4, Barra, Recreio e Jacarepaguá, e a chamada AP5 é um consórcio lá que já trocava, lá que está o pessoal da Carioca. Especialmente que pega mais na capital, a Iguá está começando agora, não é uma empresa de tradição, uma empresa que tem uma experiência ainda muito pequena, é até preocupante. Na Águas do Rio, ele tem pessoas competentes, eu conheço série de pessoas que estão lá, atuando, o Bianchini, que é o presidente, é uma pessoa experiente, competente, a Tatiana, o vice-presidente lá, que é um japonês lá também, que é fera. O que eu tenho falado é o seguinte, o princípio era ter investimentos. Então, ter investimentos é fundamental que os investimentos aconteçam. Eu acho que isso que a sociedade... E aí eu não atuo mais como ex-presidente, eu atuo como cidadão. Eu, como cidadão, há um ano atrás, em outubro, eu até no bairro onde eu moro, na Ilha do Governador, eu fiz um estudo de 26 páginas, mostrando tudo que tem que ser feito na área de esgoto lá. Logicamente não fui cabotino e falar, tudo isso tem que ser feito, não fez nada. Não, eu mostrei tudo que eu fiz na minha gestão, e foi muita coisa, porque na realidade, estava falando semana com o Mink, nós praticamente triplicamos o esgoto com tratamento secundário dentro da Baía de Guanabara. Na ilha fizemos muita coisa, eliminamos inclusive as famosas línguas negras que saiu na Praia da Bica, que era o principal ícone de poluição da Ilha do Governador, que era aqueles urubus, era a principal praia da Ilha do Governador. Fizemos muita coisa, agora tem muita coisa a ser feita, tem muito lançamento ainda, e a Ilha do Governador fica no meio da Baía de Guanabara, então não dá para falar de poluir Baía de Guanabara sem falar dos rios que desembocam, Rio Irajá, os rios Brotas, os rios que desembocam da Baixada na ilha, na Baía de Guanabara, mas também da Ilha do Governador. Então eu fiz um relatório de 26 páginas, protocolei esse relatório antes de ser iniciada a atividade de Águas do Rio, junto à Agência Nacional, a NERSA, a GENERSA, a Agência Estadual, copiei o INEA, copiei a Prefeitura do Rio de Janeiro, copiei a própria SEDAI, dando a minha sugestão, contribuindo como cidadão, para que aquilo seja feito. Então, hoje, a minha expectativa é que se façam os investimentos para a Baía de Guanabara. Ainda não foram feitos. Ainda está se falando muita coisa. Eu vejo até muito factoide, eu vejo muito ambientalista que no passado fazia campanha contra, que hoje, estranhamente, dizem até que está trabalhando para as empresas. Eles faziam um movimento contra e hoje trabalham para as empresas e começam a falar a favor de coisas que nada foi feito. Outro dia eu estava, por exemplo, um jornalista consagrado do Globo, não é esse caso específico, fez uma matéria, melhorou a praia lá do Flamengo, a praia do Flamengo Botafogo. Falei, então foi um ato de Deus, o que melhorou é que não choveu, porque os lançamentos que tinham ali naquela proximidade fomos nós que fizemos na época da SEDAI, que eram os lançamentos da Praia Vermelha e da Praia da Urca. O único lançamento adicional
que tinha ali era a unidade de tratamento do Rio Carioca. A prefeitura lavou a mão e a empresa pegou e desviou para o interceptor oceânico. Desobstruíram o interceptor oceânico, mas não era grande lançamento. Claro, já é uma coisa positiva, mas não é ato de Deus. Não dá para a gente... Falando, eu hoje sou mais um cidadão que vai apoiar, que vai ser consciente, que vai cobrar quando for cobrar e vou elogiar quando fizer a intervenção. Na ilha, por exemplo, ainda não fez nada. Tem uma estação lá que está degradando, a estação de esgoto da ilha, uma estação que está degradando. Depois que eu saí, aí é verdade, degradou muito até depois que eu saí, mas está degradando ainda mais. Daqui a pouco a estação não vai fazer nada, é só passagem de todo esgoto. Então eu tenho expectativa que eles vão fazer o trabalho bom, especialmente Águas do Rio, mas até hoje, de fato, não aconteceu. Mas o objetivo da privatização era ter investimento, não era vender a bilheteria. Vender a bilheteria para fazer caixa, aí é diferente do que a sociedade espera. Então vamos aguardar, né? Eu escuto muito no rádio, eu acompanho esse problema da SEDAI, entendeu? Dessa nova SEDAI que foi privatizada, que em muitos lugares pessoas reclamando que a água não está chegando, que a água está chegando, não está cristalina da maneira... Barrenta, né? Da barrenta, meia barrenta. O que se deve a isso, Wagner? Porque na sua época que você presidiu lá a SEDAI durante muitos anos, você não escutava esse tipo de reclamação. Volta e meia você escutando, que eu escuto muito rádio de manhã, entendeu? Pessoas reclamando, o bairro tal não está chegando água, a água está meia barrenta e não sei o quê. O que deve ser isso, Wagner? Lelé, cada caso é um caso, cada caso tem um diagnóstico. Mas eu devo ser amigo da Geosmina, né? Porque nos 8 anos que eu fui presidente, a Geosmina não chegou na casa das pessoas. Será que a Geosmina gostava de mim? Eu tenho medo. Hoje a Geosmina veste camisa do Flamengo, tinha medo na minha camisa do tricolor. Claro. E, na realidade, o que me parece da Geosmina, tudo indica que possa ter havido um erro operacional. Agora, se aquele erro operacional foi feito por leniência, incompetência ou por maldade, eu não posso afirmar. Mas no nosso período acontecia a Geosmina realmente no lago da captação. A gente adotava os procedimentos, fechava, dava descarga. Se isso não foi feito, é uma coisa estranha. Eu acho que a história vai mostrar isso. Outro dia eu vi uma reportagem de uma pessoa falando, não, a SEDAI vai economizar 160 milhões, eu não sei se o número é esse, tá? Sim. Em produto químico, carvão ativado para tirar a Geosmina. Aí eu falei, economizar não, deixar de gastar, porque eu nunca usei carvão ativado na minha época. Na minha época nunca precisou isso. Sim. Então, eu acho que esses aspectos vão ser verificados. A SEDAI hoje tem uma pessoa muito competente à frente, que é o Leonardo. Eu conheço o Leonardo de longa data, tá, o Antônio Carlos lá, o Tata, da equipe. Tem os técnicos da SEDAI, eles vão sair verificando. Agora, as contaminações que possam ter à frente, que a SEDAI continua vendendo água, e os valores cobrados, ou abusivos ou não abusivos, ou as calçadas que estão sendo quebradas, que estão dando polêmica. Eu vi até problemas, acho que inclusive, nos condomínios aí onde você mora na Barra. Isso é uma discussão que eles vão ter que, no dia a dia, melhorar. É claro que a gente tem que dar o crédito de ser uma empresa que as empresas estarem iniciando. Não tem que dar o crédito, não dá para ser também tão rigoroso. Mas há movimentos que têm que melhor interagir com a sociedade. Eu sempre meti minha cara e coloquei. Quando dava problema, eu metia minha cara. Não dá para tirar a cara. E, logicamente, também quando tinha aspectos positivos, eu colocava aspectos negativos, eu buscava melhorar. Agora, Victor, vamos falar sobre educação. Você implementou empreendedorismo, profissionalizando no ensino médio na rede pública do Estado do Rio de Janeiro. Você continua acompanhando? Olha, Letícia, é natural que a gente, por mais que saia de uma atividade, a gente não está executando, mas continua acompanhando, vê com interesse, especialmente o interesse em alguns temas que nos são mais prazerosos e que acabam sendo filhos
da nossa vida, né? As escolas de empreendedorismo foram coisas pioneiras que nós criamos em 2016 com as equipes internas da Secretaria de Educação, quando ainda não se falava nem no novo ensino médio. Nós adotamos uma nova filosofia de criar ensino médio. Criamos, para dar um exemplo, nós tínhamos 105 escolas em tempo integral no Rio de Janeiro, aumentamos para 217, ou seja, nós botamos mais escolas em tempo integral do que todos os secretários juntos, somados desde o Império. E qual era o conceito? Pegar a grade normal de ensino médio, essa grade será crescida em 50% nas disciplinas de matemática e português, será crescido de 100% na carga horária da disciplina de inglês e criar 4 disciplinas adicionais por cada ano letivo do ensino médio, que são disciplinas voltadas ao empreendedorismo. Que no passado até tinha técnicas comerciais. Quem nos preparou essas disciplinas foi o próprio Sebrae, nos preparou material, treinamos professores e implementamos em muitas escolas, especialmente no interior, onde você tinha salas ociosas e até professores ociosos. Foi um sucesso muito grande, virou um case no Brasil, foi ao encontro do que o novo ensino médio colocava, que eram os caminhos de formação, as linhas de formação, que hoje são necessárias no novo ensino médio, e algumas foram descontinuadas, o secretário que sucedeu descontinuou algumas, aí não dá para entender a razão, mas tudo bem, respeito. E agora eu vejo que o atual secretário está fazendo também um modelo de escolas mais ETECs, que são escolas assim, com especialidades, com tecnologia de ponta, com as chamadas lousas eletrônicas, com laboratório de robótica. Eu conversando com ele outro dia, eu me dou muito bem com o Alexandre Vale, o atual secretário, ele me explicou o modelo, eu gostei muito. Eu até brinquei com ele, vem cá, tu está botando essas escolas no lugar da empreendedorismo. Ele falou, não, são novas, é bacana. Eu acho que a gente tem uma pluralidade, Letícia, para o ensino médio, que são dos caminhos formativos, que tem espaço para tudo. Nós temos escolas que eram nações, temos uma escola da França, uma escola em Niterói, que foi um sucesso, foi formar a primeira turma, escola com a China, escola com a Turquia. Você tem as escolas normais, tradicional, tem as escolas técnicas tradicionais, com aqueles cursos mais na área industrial, as empreendedorismo, e hoje essas escolas importantes que estão sendo criadas. E eu acho que o crescimento do ensino médio em tempo integral é uma tendência natural e muito importante para qualificar o nosso jovem. Agora, para o nosso telespectador entender um pouco, o que é ETEC? ETEC, que modelo é esse, Victor? ETEC. ETEC é um novo conceito, não vou nem colocar a sigla, são as Escolas de Novas Tecnologias e Oportunidades. Mas é uma sigla criada pelo atual secretário, num modelo muito bacana, que são tecnologias novas de ensino. Hoje você tem muita coisa que, por exemplo, hoje as escolas nos Estados Unidos são escolas chamadas STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. São escolas onde você desenvolve o ensino da tecnologia, da matemática, associado à robótica. Então é um modelo novo, um modelo que ele está ensaiando, acho que são 50 escolas no início. É bacana, eu acho que vai dar certo, tá? Eu até brinquei com ele, faz uma nova escola dessa lá na Ilha do Governador, porque na ilha há uma necessidade de escolas em tempo diurno maior. Então acho que vai dar certo. Eu acho que complementa de maneira muito positiva e o Alexandre Vale, a equipe lá, está de parabéns. Bom, já que ele está falando de educação, a nossa Fundação Sej Gran Rio esse ano está completando 50 anos, meio século, 50 anos dedicados à variação, trabalho, aos mais importantes cursos no nosso país. Não apenas isso, a comemoração da Sej Gran Rio é em dose dupla. São 10 anos de atuação em diversas áreas artísticas, de música, teatro, cinema, literatura, artes plásticas, tudo gratuito, com grande parte delas fomenta a cultura dentro do ambiente acadêmico. A Sej Gran Rio é uma faculdade que tem os cursos de pós-graduação do mestrado, educação, cultura, variação. Esse tripé, realmente a Sej Gran Rio atua e ajuda a desenvolver o nosso país. Se você quiser saber mais... Ô Leleco, deixa eu até fazer um testemunho da Fundação Sej Gran Rio. Fundação Sej Gran Rio
é um patrimônio do Rio de Janeiro. É impossível falar em educação sem lembrar a figura do professor Carlos Alberto Serpa, professor Paulo Alcântara, o trabalho que eles fazem. Por exemplo, eu me orgulho de ter ingressado na universidade através dos vestibulares organizados pela Fundação Sesgran Rio, que continua organizando vestibulares, exames, e ao mesmo tempo eles montaram uma faculdade, eu conheço alguns alunos, alguns estagiam, faculdade de pedagogia, e estão indo para o curso de mestrado na área de avaliação. Então é um patrimônio, eu acho que com os 50 anos, vou dar o meu depoimento, pessoa que atua na educação e teve essa contribuição na sua formação profissional devido à Fundação Sesgran Rio. Eu vejo aquele símbolo da Fundação Sesgran Rio, vem a imagem do professor Serpa imediatamente na cabeça, o Paulo Alcântara, aliás, tricolores. Temos lá ainda o do professor Arnaldo Nisquet, o acadêmico Arnaldo Nisquet, entendeu? A dona Terezinha Saraiva. Tem uma turma que trabalha na Sesgran Rio, que cerca a Sesgran Rio, são de alta competência, entendeu? Que o professor Serpa escolheu, e por isso que a Sesgran Rio realmente é um ponto de referência na área de educação aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. E se você quiser saber mais, é só visitar as redes sociais do Centro Cultural Sesgran Rio, da Faculdade Sesgran Rio, no Facebook, no Instagram, no YouTube, e você conheça muito mais os projetos que estão em andamento. Parabéns aí ao nosso Carlos Alberto Serpa, e teve aí um grande depoimento aí, a pessoa que entende realmente de educação, do nosso querido Wagner Witter. Aí, doutor, e outra coisa, e além disso, administra a Casa Julieta Serpa, que tem um dos restaurantes mais maravilhosos, charmosos e românticos do Rio de Janeiro. É verdade. E aí, agora ele partiu para a área cultural, fez o teatro lá na Fundação Sesgran Rio, ali no Rio Comprido, e além da Casa Julieta de Serpa, que realmente é uma maravilha, é um centro cultural maravilhoso. Ok? E continua na ativa ele, né? Não para, o homem é uma máquina e não para, entendeu? Ele está pedalando, ele não pode parar de pedalar. Ele e a sua esposa, a Beth Serpa, impressionante. O entusiasmo que ele tem pela educação e agora pela cultura, ele está dando oportunidade a vários jovens na área de cultura, é uma coisa impressionante. Bom, vamos continuar com o nosso programa, mas vamos assistir o nosso break comercial e voltamos já com Wagner Witter aqui hoje no Deles e Delas, e no final do programa Sargentelli, com samba, com muita alegria, com vários artistas da nossa MPB. Roda e avisa aí, meu filho, roda. É uma coisa que eu gosto de fazer, que eu amo fazer, é vender medicamentos, lidar com pessoas, relacionamento com pessoas. E também tem outra coisa muito boa, que é a questão do relacionamento com a FEComércio, com a CNC, abrange também o SESC e o SENAC. Dentro dela tem pessoas profissionais, capacitados. Ela traz produtos, ela traz serviços, busca seguro, plano de saúde, negociação com empresas internacionais, com importação e exportação. Abre uma oportunidade de nossos sindicatos fazer um convênio com o SESC e o SENAC, oferecendo curso de capacitação, trabalhando a parte social. Isso, para mim, me fortalece, é o que me deixa feliz, vontade de trabalhar, para que a gente venha desenvolver cada vez mais um trabalho diferenciado, acompanhando as tendências do mercado. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você.
ó, já é sexta, a gente começa a segunda. Aí eu, tá. Aí vinha aquela energia, né? Era um foguete, né? Ela entrava, é verdade. Para as mulheres se desligarem desses tabus também é muito difícil. Ei, pessoal do Rio de Janeiro, estamos juntinhos aí com Café com Selinho, hein? Onde? Na TV Max, é claro. O Deles e Delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é o diretor-geral da Alerj, Wagner Victer. Victer, a gente passou por um momento muito complicado, que foi a pandemia. Afetou o nosso setor da economia também, afetou todos os setores, mas a economia ficou muito complicada. Com a pandemia, você acha que o ensino de empreendedorismo fez a diferença no setor da economia? Olha, eu acho que o empreendedorismo ele cresceu muito em função da questão de oportunidades que surgiram em função desse evento, que foi uma tragédia inesperada, né? Inesperada e para a humanidade. Nós tivemos uma série de aprendizados, Letícia, um aprendizado. Por exemplo, o ato de vacinar e cuidar da saúde é uma coisa que hoje a gente está virando quase infectologista. Nós começamos a usar melhor. Assunto, né? Dá um exemplo aí, nós começamos a fazer coisas mais à distância. Essa entrevista no passado seria presencial. Nós aprendemos a estudar mais e dar aulas em regime remoto. Nós aprendemos melhor a comprar coisas, vender coisas e nos comunicar através da questão remota, de ter escritórios em casa. É lógico que nós perdemos muitas coisas, além da vida, da saúde. E a questão do empreender e fazer foi um caminho que muita gente foi, porque você não tinha um emprego formal. Então eu entendo hoje que o jovem buscar empreender é uma formação necessária até para ele buscar futuramente um emprego formal ou até fazer um curso superior e desenvolver uma carreira. Então, agora, por exemplo, na escola, a questão da aproximação, que você tem a integração dos alunos, o ato de você ter a merenda escolar, que é uma coisa importante, porque muitos não têm comida com qualidade, as pessoas mais carentes em casa, isso foi uma perda muito grande. E isso foi um dos legados, quando você foi secretário de Educação, foi a melhoria da merenda escolar. Como é que está essa questão hoje em dia? Muita gente reclama sobre esse assunto da merenda escolar, das nossas crianças, dos nossos estudantes. Como é que anda esse assunto, Wagner? Lelé, a merenda escolar é uma das coisas que eu me orgulho. Teve até uma matéria de uma página do jornalista, Jornal Extra, muito crítico, chamado Bruno Alfano, depois me dou muito bem com ele, que mostrava que a nossa merenda escolar é a merenda Masterchef, a melhor merenda do Brasil. E não é só eu que falava. É uma merenda que eu fiz com muito carinho. Eu vim de escola pública e eu me lembro que eu comia arroz com peixe, aquele macarrão com salsicha. E eu sentava todo ano com uma nutricionista que eu tinha na Secretaria de Educação, está lá ainda, a Lívia. Nós montávamos o cardápio para o mês seguinte, eu publicava esse cardápio no Diário Oficial e só fazia coisa maravilhosa. E ela me segurava. Tinha cassoulet, tinha ratatouille, tinha cozido, tinha feijoada, frango com farofa. Eu fazia até como uma forma do aluno ter contato com a culinária nacional e internacional, sair do tradicional. As pessoas falaram, e aquilo virou uma aceitação plena, e a CGU, Controladoria Geral da União, resolveu fazer uma pesquisa. E quando eles foram fazer a pesquisa, eu falei, eu botei até um pé atrás, uma metodologia do MIT. O resultado foi quase 92% de ótimo e bom, 5% de bom, e praticamente ninguém rejeitava a comida. Ninguém tinha uma comida. Eu acho que se fosse nos tradicionais restaurantes do Rio de Janeiro, não teria aceitação. E eu deixei aquilo com qualidade. Hoje eu não acompanho. Eu, no passado, encontrei uma menina, às vezes, andando lá na Ipuela, que reclamou muito da merenda. Falou, pô, comia bem, é maravilha, eu ia para escola com prazer. Alguns diretores também caíram um pouco. Mas eu não tenho a mínima dúvida que aquela cultura de fazer boas merendas
mesmo não estando naquele patamar daquela ocasião, estava muito melhor do que quando a gente chegou. Então é uma coisa bacana, era merenda. As escolas viraram quase um restaurante do Cordon Bleu. Você já gosta de uma boa comidinha, fazia isso, elas ficaram com isso na cabeça. Ô, Neneco, quando eu vou jantar na casa da Letícia, ela manda vir um strudel diet pra mim. Por isso que ele tá magrinho. Por isso que ele ficou magrinho. O strudel diet deixou ele magrinho. Ele não gosta de comer muito, não. Ele não gosta de comer muito, não. Não, mas é alto nível. A gente não come carne de porco. A nossa tradicional dieta judaica, nunca comemos uma linguiça nem nada, comemos assim umas bolinhas de peixe que ela faz. Essas bolinhas de peixe, como é que é o nome dela, Letícia? Bolinha de peixe? É um filé de fish. É, esse mesmo. E uma coisa, não é muito gostoso. Eu juro que eu vou mais pelo strudel e o sorvetinho de creme. Ih, tá vendo? Tá vendo? Bom, agora, o Wagner, como é que anda a nova sede da Alerj? Continua correspondendo às suas expectativas? Você que criou o nosso famoso Alerjão agora? Não, Leleco, não foi eu que criei, eu participei, eu fui assim quase um jogador, mas na realidade isso a conjunto da obra de muita gente aqui. Nossas áreas técnicas, área de patrimônio, subdiretoria de engenharia, a mesma diretora da casa, o André e todos os deputados botando uma pilha muito grande, porque são muito exigentes, e hoje é um sucesso. Cada vez, lógico, cada vez mais a gente está incorporando. Agora, em breve, a gente vai implantar uma capela aqui, uma capela ecumênica. Nós vamos agora implementar uma reforma do terraço no passado, que tinha um heliponto, nós desativamos o heliponto e estamos colocando tipo um terraço para convivência. O lugar, inclusive terraço, ele é icônico do cinema brasileiro, porque foi ali gravado Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, quando o rei Roberto Carlos fazia o seu primeiro filme e frequentava a discoteca do Chacrinha, sobrevoando o Rio de Janeiro com o helicóptero da Votec e descendo ali. Então ali vai ser um espaço quase rei Roberto Carlos. O André Ciliano trouxe algumas obras muito importantes, algumas até de Divo Cavalcante, do acervo da Funarge, e colocamos na área de convivência. Estamos fazendo toda a automação agora, com catracas e câmeras que vão favorecer a segurança do entorno. Devemos colocar um telão para o lado de fora, para a transmissão simultânea de algumas informações da Alerj. Então está muito bacana. Hoje é um case muito positivo de integração de diversos prédios. Agora, vale lembrar também, né, Victor, que esse prédio de vocês é ecologicamente correto, né, também. Ele foi todo pensado de uma forma ecológica. É verdade. A gente tem uma estação de tratamento de águas cinzas, onde águas dos lavatórios elas são tratadas para colocar nos vasos sanitários. Temos captação de água de chuva, temos captação de água em lençol freático. Essas janelas que estão atrás de mim são janelas da Alemanha, originárias, nós não trocamos, elas são isoladas acusticamente e ao mesmo tempo tem um isolamento térmico, reduz a questão do ar-condicionado. Durante a pandemia, nós fizemos sistemas de regulagem dos ar-condicionados, que nós botamos as normas internas, o nível de aerossóis de particulados dissolvidos estavam 10 vezes mais favoráveis do que a norma. Então é um prédio inteligente, moderno, e é muito bacana. Eu, como engenheiro, eu gostei muito de participar disso. Não, e ficou realmente uma maravilha, entendeu? Quem eu tive lá o prazer de conhecer... Acho que foi bom para todo mundo, né? Todo mundo. E o Palácio Tiradentes, da maneira que ele está falando, vai ficar uma maravilha o Palácio Tiradentes. Vai ficar... o Palácio Tiradentes vai virar um centro cultural. Um centro cultural maravilhoso, uma coisa maravilhosa, arquitetônica que nós temos na cidade, que é o Palácio Tiradentes. Olha, Léo, essa semana que passou, nós já tivemos a apresentação do Ivan Lins, tivemos Bochecha. É mesmo? Bochecha do Palácio Tiradentes, que está sendo restaurado. Então, a semana passou, uma beleza, o show da Bochecha. Quero parabenizar o Nelson, Maria Lúcia Jardim, a galera toda da engenharia que está fazendo a reforma. O Tiradentes está ficando um luxo, um presente para o Rio de Janeiro.
Está de parabéns, você na sua administração, junto com o presidente André Siciliani e todo o corpo de deputados, são 71 deputados, criar esse Alerjão e esse centro cultural magnífico que faz parte do Rio de Janeiro, o Palácio Tiradentes. E faz parte lá em Foz do Iguaçu, você vai lá na Cidade do Leste e não se esqueça de visitar a Mona Lisa. A Mona Lisa de Cidade do Leste fica ali nas cataratas de Foz do Iguaçu, é só atravessar a ponte da Amizade, você chega, está na Mona Lisa, onde tem os maiores marcas do mundo inteiro, você encontra na Mona Lisa do nosso país, Salmo Hamoud. Mona Lisa, não deixe de ir lá, dá um pulinho lá. Você, Wagner, quando for lá ver as cataratas, vai lá na Mona Lisa e você vai encontrar coisas fantásticas que só a Mona Lisa tem, ok? Olha, já voltamos no próximo intervalo para as considerações finais do nosso diretor-geral da Alerj, Wagner Witter, hoje aqui no Deles e Delas. Há 35 anos atrás, o meu sonho era um pouco diferente, né? Nós almejávamos criar algo diferente. Fomos pioneiras e quebramos muitos paradigmas. Fizemos parte da Câmara de Turismo, da FEComércio, e isso foi necessário e planejado para que a gente superasse esse momento difícil da pandemia. O Crescer Mais Sustentável, ele veio no momento que foi, eu diria que desesperador para as empresas, né? Nós estávamos impossibilitados de trabalhar, essas linhas de créditos que foram disponibilizadas foi um alento, e sem elas nós não poderíamos continuar com as empresas abertas. Em 30 dias nós já estávamos com o nosso recurso disponibilizado e foi muito tranquilo, foi facilitado, foi orientado e sempre tínhamos alguém à nossa disposição para orientar. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com o aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legislaqui! Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Grandes craques do futebol você encontra aqui na TV Max. Olha só, domingo eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Esse é o Neguinho campeão mundial. Aqui tá cruzado, né? Hoje ele ia jogar de goleiro ao ponto esquerda. Tinha que dizer pra ele, onde é que você quer jogar? Quer jogar hoje aqui. Vamos jogar. Porque o Gerson era um jogador que não ia muito, ele tentava ir na boa, então eu passar na frente. Então ele deu essa liberdade para mim, eu me sentia à vontade. A pelada é essencial. Portanto, meus amores, viva a pelada e viva o Museu da Pelada. E viva o Bonito! Quero saber de você quantos gols já fez no Fernando Belas Coxas. Vários. Não era vantagem nenhuma fazer gol dele. A gente não se importa com o jogo. A gente gosta disso aqui, é da resenha. É a resenha. Olha, voltando aqui com o nosso último bloco aqui no Deles e Delas, eu gostaria de dar um recadinho que nós criamos, eu com meus filhos, criamos no YouTube o Baú do Chacrinha, entendeu? Que realmente está sensacional. Você vai lá, tem os vídeos daquela época, dos principais cantores daquela época, é só entrar, visualizar, se inscrever e ver e relembrar os grandes sucessos passados. No YouTube, o Baú do Chacrinha lá, tá lá no YouTube. E aí, Letícia, que entrevista, hein? Gente, tava falando, ele é um poço de cultura. Não é? Um poço de cultura, sabe tudo. Doutor Wagner Witter, você tem aí agora, eu agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Deles e Delas, entendeu? Dando
várias explicações, vários procedimentos da área de petróleo, na área de educação, da Alerj, que você está cuidando com um carinho todo especial aí. Realmente eu tenho certeza que o nosso público adorou a sua entrevista, as suas explicações, e você tem aí 30 segundos para mandar uma mensagem aos nossos telespectadores. Obrigado mais uma vez. Olha, Leleco, Letícia, sempre um prazer estar falando deles e delas. Eu acho que eu faço o programa deles e delas desde 97, 98. O Leleco brinca até que eu sou recordista. É o recordista. Você tem um público seleto, um público muito presente. Obrigado aí pela oportunidade de estar esclarecendo. Quero mandar um beijo a todos que assistem, especialmente a meu filho Francisco aí, que tem sido um parceirão, tem me auxiliado, e as pessoas que me acompanham, da minha própria família. Dona Leda, minha mãezinha, que está sempre lá no céu, olhando, assistia todos deles e dela, divulgava quando saía, e minha mãe de criação, a Elisa, que está assistindo. E você, Leleco, você é um irmãozão, parceirão, Letícia também, grande amigo, seu marido é um irmãozão, é um cara que... uma personalidade forte, mas um dos caras mais amigos que eu conheço, lutador, engraçado, a beça. Então, muito obrigado, você ter a oportunidade aí de optar canal para que eles possam falar o Rio de Janeiro, discutir o Rio de Janeiro, tá bom? E eu vim com a camisa aqui do Deles e Delas. Deles e Delas, pegou lá do fundo do baú. Campeão de audiência com a nossa camisa. No fundo do baú. Gostou, Letícia? Um abraço. Muito bom. Entendeu? Agora vamos ficar com a animação. Vamos ficar com grande animação aí. Ele que é um sambista, compositor. Nós vamos ter um show do relembrar esse grande sambista não, grande apresentador que tinha a casa de Ziriguidum, que fazia shows maravilhosos do samba, o nosso saudoso Sargentelli, recebendo a nata da MPB nesse clipe maravilhoso. Ok, Letícia? Ok, Wagner, obrigado mais uma vez. Saudações tricolores, um abraço. Saudações vascaínas, tricolores, saudações a todos aqui, ao Fluminense, ao Flamengo, aos times cariocas aí, que estão brilhando aí no Campeonato Brasileiro, na Série A e na Série B. Letícia, uma boa semana, fique com Deus e que Deus acompanhe todos nós aí nessa semana que vai entrar aí agora para vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Vítor. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Marcinho da Vila. Ziriguidum, de pé, Brasil. Globo de Ouro na festa do samba, na base do Ziriguidum, do Tereco-Teco, do Borogodó e do Balacobaco. Os anos 80, a gloriosa fase da nossa música popular. Vamos abrir, meus irmãos, mais casas de samba, vamos dar mais oportunidade a músicos e cantores. Viva, meus irmãos, a música popular brasileira! Alô! Ziriguidum! Episódio relicário de um artista no sonho genial escolheu para esse carnaval e o asfalto como passarela será a tela do Brasil em forma de aquarela, passeando pelas cercanias do Amazonas. Conheci o Vasco Sericai, no Pará, a ilha de Marajó e a velha cabana do Timbó, caminhando aí um pouco mais, deparei com lindos coqueirais, que estava no Ceará, terra de alegria quando cheguei na Bahia, Bahia de Castro Alves, do Acarajé, das noites de magia do candomblé. Depois de atravessar as matas do Ipu, assisti em Pernambuco a festa do frevo e do
na beleza que cultura. Feitiços de garoa pela terra. São Paulo engrandece a nossa terra. Do leste, o todo centro-oeste. Do Dedéu e Tele do Martim. O Rio, dos sambas de madrugada, dos malandros de mulatas, de requebros de brilho. Brasil, essa nossa belismada, cachoeiras e cascatas, de colorido sutil. E ele no céu azul de anil, emoldura.